Vamos que vamos, Renan! Bom dia, meus caros ouvintes de todas as quartas-feiras. Está começando mais um programa Vencendo com Cristo. Louva a Deus pela sua vida, por você que já está conosco pela 104.9. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado você também que nos acompanha pelo Facebook. Que Deus abençoe sua vida de uma maneira poderosa nesta manhã. No livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, tem uma porção desta palavra que está falando muito ao meu coração. Sabe, me alegra a alma passar nesta passagem, nesta manhã com você. Eu quero compartilhar, quero que o Espírito Santo me ajude a poder compartilhar de modo que você compreenda, de modo que você entenda, de modo que você possa também se alimentar, assim como eu tenho me alimentado nessa porção. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo de número 19, nós estaremos lendo até o versículo de número 26, tá certo? E aqui, com certeza, Deus falará conosco nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: aqueles que se haviam espalhado por causa da tribulação que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também para os gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, de modo que foi grande o número dos que acreditaram e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e esta enviou Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ficou muito contente e os animou a perseverarem, ou seja, a permanecerem de todo o coração ligados no Senhor. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma considerável multidão se uniu ao Senhor. Barnabé foi então para Tarso em busca de Saulo, e o encontrou e o levou para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos nessa igreja e instruíram muita gente. Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Olha que coisa maravilhosa, né? Um pouquinho da história da igreja primitiva para nós nesta manhã. O que poderemos aprender aqui nesta manhã? Eu creio que muitas lições. Tem duas coisas aqui que me chamam a atenção nessa passagem. A primeira é o esforço, é o trabalho humano que a igreja primitiva fez, que ela empreendeu para pregar o evangelho do Senhor, tanto perto dela e como nos caminhos por onde ela passou. E a segunda coisa me chama a atenção é exatamente isto que está aqui no versículo de número, deixa eu ver aqui, o versículo 21, que diz assim: a mão do Senhor estava com eles, de modo que foi grande o número dos que acreditaram e se converteram no Senhor. Então, mesmo diante do esforço, do trabalho humano, mesmo diante do empenho, da dedicação que cada um teve para desempenhar com o seu trabalho missionário, a mão do Senhor estava com eles. Deus nunca abandonou a sua igreja, nunca abandonou e nunca a abandonará. Deus está conosco hoje, está com você aí onde você está, a mão do Senhor está com você, independentemente de, ok? Então, aprenda primeiramente essas lições nesta manhã. A mão do Senhor está sempre com a sua igreja, com o seu povo. Queridos, vamos entender um pouquinho mais essa passagem que nós lemos.
Todo mundo se lembra, né, do fato, né, do nosso primeiro mártir da igreja, o nosso querido diácono Estevão, que foi morto ali em Jerusalém, apedrejado, e não estava fazendo nada de mal e nem nada de mais, a não ser viver o evangelho na sua prática mesmo, né? E por conta disso, ele conseguiu inflamar os judeus e outros grupos ali insatisfeitos que o levaram ao apedrejamento, e acontece aquele primeiro derramar de sangue na história da igreja, de uma maneira muito bárbara, de uma maneira muito triste, mas o sangue de Estevão caindo sobre aquela rua, sobre aquele solo, ele não foi em vão. Há até uma canção que diz que o sangue dos justos, né, é a semente que produziu a nós hoje. Né? Nós somos frutos daquela semente que foi plantada lá atrás, lá no passado, né, regada com sangue dos mártires da igreja. Então, é muito triste, é muito doloroso, mas era uma realidade naqueles dias. Falar do Evangelho do Senhor era algo muito perigoso. E isso ocasionou, né, dentre outras coisas, culminando com a perseguição também do general Tito, que vai invadir Jerusalém e vai causar toda aquela turbulência, predita inclusive pelo Senhor Jesus. Isso vai causar uma fuga em massa dos cristãos que vão se espalhando por aquelas cidades circunvizinhas, por aquelas aldeias, e vão chegar até a Antioquia, que já ficava mais distante, cerca de mais de quase 500 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas eles vão estar lá fazendo, tentando fugir desta perseguição para preservarem suas vidas. O texto aqui fala para nós o seguinte, que no caminho, que na caminhada deles, eles se furtam de falar o evangelho para quem não fosse judeu. Então eles, havendo uma brechinha para falar para um judeu, eles falavam ainda, mas para gregos, para gentios de um modo geral, eles não abriam a boca com medo da perseguição, com medo de serem mortos, com medo de alguma represália. Mas, e com isso, obviamente, quando você não prega o evangelho, por qualquer que seja a circunstância, o evangelho não cresce. O número da igreja não cresce. O evangelho não produz o efeito que é para ele produzir, que é conversão, transformação de vidas. E aí, amados, como o Espírito Santo é quem é o poder da igreja, desde Atos 2 nós vimos que o Espírito Santo veio exatamente para ser o motor da igreja, o poder da igreja. Então, obviamente, alguns deram lugar ao Espírito Santo, e diz o texto aqui, que alguns abriram suas bocas e falaram do evangelho para outras pessoas que não eram apenas judias, e falaram e muitos se converteram. E eu quero dizer para você nesta manhã, já dizendo para você nesta manhã, não importa a circunstância, abra a boca, porque o evangelho precisa produzir o fruto para o qual ele foi produzido. Ele foi produzido por Jesus Cristo, os evangelhos, e foi enviado à igreja com esta missão de levar este evangelho. Ele precisa ser anunciado para... Mas olha só, teve uma pausa aqui. Minha querida irmã Riviana, lá no sítio Angola, está também nos vendo, né? Esposa do nosso querido diácono Estênio. E eu aproveito chamando um abraço para todos aí na comunidade do sítio Angola, aqui do município de São Omede. Recebam todos um abraço, um cheiro no coração, Riviana. Maria Moraes também está nos assistindo lá em São Paulo. Que Deus abençoe de uma maneira poderosa nesta manhã. Então, queridos, o evangelho iria ficar apenas anunciando aos judeus, e sabe-se lá a quantidade de frutos que dariam. Mas o Espírito Santo não queria isso e provocou, e aí os amados começaram a abrir a boca, e o evangelho explodiu e chegou até Antioquia, e a coisa estava bombando lá em Antioquia. Muitas conversões, muitas pessoas, diz a palavra do Senhor, que vieram se ajuntar para estar ao lado do Senhor.
deixando os seus pecados, deixando a sua vida religiosa de lado. Muitos saíram renunciando à sua vida antiga para estarem unidos em Cristo, vivendo o evangelho que agora estava muito próximo deles, sendo anunciado por aqueles irmãos que foram para ali por uma circunstância, mas uma circunstância permitida por Deus. Alguns historiadores até ficam discutindo e chegando a algumas conclusões. Por que o evangelho chegou a Antioquia? Tão distante ali, num espaço de tempo tão curto. Mas foi exatamente isso. Os evangélicos, os cristãos, da primeira igreja, da igreja primitiva, depois de Atos 2, eles entraram num processo ali de conformismo e ficaram ali em Jerusalém, naquele período muito gostoso do primeiro amor, a presença do Espírito Santo muito forte ali na vida deles, e a igreja crescendo ali em Jerusalém. A igreja em Jerusalém estava crescendo, estava uma igreja muito forte, mas eles tinham já, de certa forma, esquecidos, ou não estavam dando tanta importância ao que Jesus tinha dito: ide por todo o mundo, começando em Jerusalém, depois Samaria, Judéia e os confins da terra. Mas eles precisavam de haver um ponto de partida, precisava de um pontapé mesmo, e daí surgem as perseguições no seio da igreja, Começa a surgir os mártires no meio da igreja, e aí todo esse processo de perseguição, de dor, faz com que alguns corram. E quem sabe fugindo, talvez para alguns até desistir de ser cristão, e outros para tentar ser cristão em outro lugar, porque ali era muito perigoso. Mas enfim, não importa a circunstância, o crente, para onde vai, ele sendo luz, ele vai iluminar por onde passa. A não ser que ele não seja luz, mas ele sendo luz, por onde ele passar, esta luz o acompanha. E foi o que aconteceu. Por onde esse povo ia, fugido da perseguição, eles iluminavam. E na medida ou em medida que eles iluminavam as pessoas iam compreendendo o evangelho. A Bíblia diz que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Ou seja, o diabo tem trabalhado muito ofuscando a mente das pessoas para que eles não conheçam a luz, não recebam a luz que emana do evangelho. Mas quando um crente que é luz, ele leva o evangelho que é luz para as pessoas vão iluminando as suas mentes e vão compreendendo o evangelho e vão aceitando, porque as pessoas querem Deus, as pessoas têm sede de Deus, as pessoas amam Deus e elas querem realmente estar com Deus. O problema é que muitas das vezes elas são pegas com falácias, mentiras, enganos, e o diabo, ele é estrategista, é o pai da mentira, e ele vai estar sempre criando religiões, criando ritos, criando dogmas para desviar as pessoas da luz do evangelho. Mas aqueles que realmente têm sede e aqueles que o Senhor tem propósito em buscá-los, em alcançá-los, estes serão alcançados. Louvado seja Deus. E a igreja não pode parar de falar, porque seria a mesma coisa de dizer a igreja vai parar de brilhar. E nós não podemos parar de falar, porque nós não podemos nos esconder. Nós estamos prontos para brilhar, e brilhar na posição correta, sem estar escondida debaixo do alqueire, mas estando realmente numa posição certa para iluminar toda a cidade. A igreja, ela não pode parar. A igreja tem o brilho de Cristo e ela tem que iluminar as pessoas. A primeira igreja, a igreja primitiva, mesmo sem compreender nesses pormenores tudo isso que nós estamos falando aqui, mas eles tinham a missão nos ombros, eles tinham essa convicção de que precisavam anunciar este evangelho e foram, alcançaram Antioquia. E como eu falava, Antioquia já estava bombando, muita gente se convertendo, e aqueles rumores de conversões chegaram em Jerusalém, e os apóstolos ali enviaram Barnabé para ir a Antioquia, para realmente testemunhar
o que estava acontecendo ali. Era um grande avivamento, era um grande mover de Deus, eram vidas realmente se entregando a Cristo, conversões genuínas. E Deus estava fazendo maravilhas no seio daquelas cidades circunvizinhas ali. E aí Barnabé vai, chega e percebe que realmente é daquele jeito, vê as pessoas se convertendo. Aqui diz o texto que Barnabé, ele chama, ele tem a compreensão de que é algo que Deus está fazendo, muito mais do que uma ação da igreja, uma ação dos discípulos, muito mais do que isso, Barnabé compreendia que era uma ação de Deus. E aí ele vai testemunhar de que realmente a mão de Deus estava ali. O historiador Lucas, quando ele está compilando o texto de Atos dos Apóstolos, ele deixa muito claro que era um agir de Deus. E isto, como eu falava a princípio, isso nos dá uma instrução muito grande, porque às vezes nós queremos um pouquinho da glória, quando a obra está crescendo, quando a coisa está bem, né? Quando as coisas estão favoráveis, está havendo conversão, estão havendo trabalho, empenho, dedicação. Mas, na verdade, irmãos, nós temos que olhar para a parte espiritual da obra missionária. É a mão do Senhor que está ali. Era visível o agir de Deus. Aquelas pessoas não tinham nada para oferecer para as pessoas. Mesmo com palavras, elas conseguiam tocar no coração das pessoas. Mesmo sem muita experiência, e as pessoas aceitavam, compreendiam, e notem, elas não tinham o evangelho como nós temos hoje, de uma maneira muito prática, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Não, eles tinham o evangelho aqui, ardendo no coração, e as experiências vividas no dia a dia, na prática, e as pessoas se convertiam. Era de fato a mão do Senhor que estava com eles, era o agir de Deus, e sempre foi assim, meu amado irmão, minha amada irmã. Nunca foi sobre nós, foi sobre Deus. A questão do evangelho não é encontrarmos o agir do homem, mas o agir de Deus. Aqui até o próprio livro de Atos dos Apóstolos não é exatamente Atos dos Apóstolos, mas atos de Deus na vida dos apóstolos. Sempre foi sobre Deus e nunca foi sobre nós. Na verdade, tudo isso que nós vemos e ouvimos falar sobre a igreja do Senhor. Então, irmãos, dentro da nossa comunidade acontece muito isso. Quando as coisas vão bem, as pessoas querem ovacionar e ter a glória, mas sempre foi Deus fazendo. E se nós tirarmos a nossa mão, e se nós sairmos da frente e deixarmos Deus fazer, Deus vai fazer muito mais para a honra e glória sua. É tanto que quando as coisas estão de mal a pior, estão enfrentando alguma crise, aí ninguém quer assumir a responsabilidade. Aí não é mais Deus. Não, mas na verdade é que quando a mão de Deus, a mão do Senhor está conosco, irmãos, as coisas prosperam, elas vão dar certo, mesmo que nós, com olhos humanos, não consigamos enxergar isso, mas vai dar certo. Embora que seja no final, dará certo em nome do Senhor, porque a mão dele está conosco. Era essa a visão clara que os apóstolos tinham dentro daquele mover, naquele tempo, naquele momento. Era tanta perseguição, era perseguição para um lado, para outro, as pessoas querendo destruir, matar, né? Mas, na verdade, Deus estava com eles. Quando Barnabé vê o mover de Deus ali em Antioquia, e ele sabe da história, né, que aquelas pessoas chegaram lá por causa da fuga de Estevão, da morte de Estevão, e que foi por causa de terem fugido para preservar suas vidas que conseguiram chegar tão longe. Barnabé parece que tem assim um toque, eu vou trazer Paulo. E ele vai lá e busca Saulo, o antigo Saulo, né? Para Saulo agora já convertido, Saulo agora que já estava tomando o leite na presença dos apóstolos, engateando na fé. Paulo que era um daqueles que estavam na morte de Estevão, né? E precisava Paulo ver, né? Que o sangue de Estevão descendo no chão lá em Jerusalém ia provocar tudo aquilo. Foi muito oportuno, foi algo de Deus, né, Barnabé ter ido buscar Paulo. E ali ele vai e leva exatamente para Antioquia. E a Bíblia diz que ali eles passaram um ano inteiro
pregando, ensinando, instruindo as pessoas acerca do reino de Deus. E ali Paulo foi moldado, Paulo foi forjado e ele aprendeu grandes coisas ao lado de Barnabé. Os historiadores deixam muito claro de que Barnabé ele foi o mestre de Paulo, né, nessa fase. Né? Paulo foi discípulo de Barnabé nesse período. No entanto, a gente vai perceber o crescimento de Paulo vai ser assim muito grande. Deus vai usar Paulo de uma maneira muito grande dentro da obra missionária, dentro da vida da igreja, ao ponto de tornar Paulo o grande teólogo da igreja primitiva, aquele que vai construir a espinha dorsal das doutrinas cristãs, aquele homem que vai, sabe, contender, né, em prol do reino de Deus. Ele vai, inclusive, contender com os principais, os primeiros, os que estavam ali, testemunhas oculares, os apóstolos, como a gente chama, primitivos, os primeiros apóstolos. Ele contende com os principais ali, com Pedro, ele contende com Tiago, que eram figuras ali, sabe, renomadas dentro do grupo dos apóstolos, eram top na liderança dos apóstolos, né? Há quem diga que Pedro era a maior liderança dos apóstolos nos seus dias, era com quem realmente Jesus se reportava, e Pedro tinha esse aval dos apóstolos ali, mas em alguns momentos ele não estava com a razão, não que estava errado do ponto de vista bíblico, mas às vezes a nossa razão não está focada, precisamos ajustá-la, e foi necessário Paulo, muitas das vezes, ir ali e dar aquela palavra firme, aquela palavra pautada no evangelho genuíno de Jesus, e muitas das vezes também brigar pela sua autoridade apostólica, porque ele também viu o Senhor, embora que num momento posterior, não o Senhor fisicamente, mas ele que foi também chamado pelo Senhor para o apostolado, e muitas das vezes ele precisava brigar por esta autoridade dentro do grupo dos apóstolos, e com certeza Deus soube, né, revesti-lo das condições necessárias para que ele tivesse todo o respaldo, todo o respeito e toda a aceitação dos demais ali do grupo dos apóstolos. E enfim, queridos, a igreja viveu dias de glória. O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu, vivenciou experiências dramáticas na sua vida, mas pôde ser testemunha lá em Antioquia do que pode produzir a obra missionária e o derramar de sangue dos mártires, do qual ele também seria posteriormente mártir, como foi ele depois decapitado lá em Roma e assim por diante. Então toda a história da igreja primitiva, ela nos fala hoje de uma maneira muito forte, lições que nós precisamos aprender quando quisermos fazer avanço missionário, quando quisermos fazer algum tipo de trabalho na igreja, ou quando quisermos que a igreja cresça, precisamos olhar para trás, precisamos ver na vida desses irmãos o quanto custou para cada um deles a pregação do evangelho e o trabalho missionário da igreja. Muitas das vezes nós prejudicamos, entre aspas, às vezes um final de semana, às vezes uma programação que íamos ter com os nossos familiares, a gente para ali 2 horas, 3 horas para investir na obra missionária. Às vezes a gente cancela uma viagem particular, às vezes a gente, quem sabe, ajusta alguma atividade de lazer para estarmos fazendo a obra missionária, mas não é o contexto aqui. Aqui as pessoas realmente dedicaram as suas vidas à obra missionária. Então nós temos muito que aprender. Nós não podemos viver uma vida missionária de final de semana. Nós não podemos ver uma vida missionária de época, nas férias, não sei, não. A vida missionária, ela tem que ser um estilo de vida. Você tem que respirar missões. Você tem que estar como os discípulos na igreja primitiva. Por onde você for, você brilha. Por onde você for, você fala de Jesus, você fala do evangelho do Senhor, porque nós não sabemos quem irá se converter. Deus sabe, mas nós precisamos falar a todos, porque nós não sabemos quem irá aceitar
que irá recusar o evangelho. Então nós precisamos falar a todos. E na metodologia de Paulo, ou seja, em tempo e fora de tempo, que incomode alguém, que não incomode, que seja aceito, que não seja, nós precisamos estar falando o evangelho. Então, amados, estamos vivendo um novo tempo aqui em São Amédio. Já entramos no segundo semestre do ano, estamos caminhando para o meio do ano. Que esta palavra nesta manhã ela possa despertar você onde você está, para você ser um pregador do evangelho, para você ser um missionário, para você respirar missões. Que você possa olhar para essa igreja primitiva e dizer, meu Deus, eu quero fazer isto também. Eu quero sair do meu lugar. Eu quero ir para outro lugar para levar as boas novas do reino do céu. Eu quero fazer isso. E que você se envolva. E procure seu pastor. Você aqui não é aqui de São Amédio. Olha, vai na tua igreja, procura seu pastor e diz, olha, eu quero fazer missões. Me envia para qualquer lugar. Me manda fazer a obra do Senhor em algum lugar. Porque eu também não posso estar sozinho, estar solto, sem responsabilidade, sem ligação nenhuma com uma, como é que eu posso colocar aqui, hierarquicamente falando. Eu preciso estar debaixo de autoridade de alguém, é essa a palavra. A igreja estava com legalidade por causa disso. Barnabé ele foi enviado para aquela comunidade. Depois Barnabé vai e traz Paulo, ou seja, é um ligado no outro, a igreja precisa estar ligada, nós somos membros no corpo, mas esses membros não são soltos, eles são ligados, né? Esse dedo é diferente deste, mas estão ligados através da mão, através dos artérios, através dos ligamentos, através das juntas, das medulas, todos nós em alguma parte, mesmo distante, estamos ligados. É isso que a igreja deste século precisa aprender, que ninguém pode fazer nada sozinho, ninguém deve se aventurar a fazer uma obra missionária sozinho, alheio, como se fosse uma alma penada por este mundo. Não, a igreja ela é uma só, embora que distantes uma das outras, embora que membros com diferentes aspectos e diferentes missões, mas ela está ligada. E nós não podemos estar soltos, né? A não ser aqueles que eventualmente são amputados do corpo, cortados, desligados, através de uma disciplina cirúrgica que muitas das vezes é necessário que aconteça na igreja, mas que deve ser evitado ao máximo. É a última coisa, é o último nível, é a última instância, é o último recurso, é a exclusão, o corte cirúrgico do membro do corpo, porque isso mata literalmente, né, isola literalmente aquela pessoa, aquele membro do corpo. É interessante pensarmos nisso, né? Quando há uma exclusão, né, como cortar aqui a falange aqui de um dedo, ele cai por terra ali, ele no corpo você vê que ele tem elasticidade, tem vida, tem movimento, mas fora do corpo ele vai necrosar, ou seja, vai morrer. Né? Não vai produzir mais nada, né? Vai ser um galho cortado da árvore. A Bíblia diz que só vai servir para ser pisado pelos homens. Então, queridos, precisamos, enquanto corpo do Senhor, enquanto ligados no corpo do Senhor, precisamos avançar. Você quer ver a sua igreja cheia? Você quer ver vida se convertendo ao teu redor? Irmãos, duas coisas são necessárias. Primeiro, precisamos falar do Evangelho do Senhor para todos que chegarem à nossa volta. Segunda coisa, a mão do Senhor precisa estar conosco. Então, amados, são essas duas coisas que vão produzir o crescimento do reino de Deus em qualquer lugar onde nós estivermos, aonde a igreja estiver. Então, primeira coisa, para que Deus esteja conosco, irmãos, é necessário que nós tenhamos comunhão com Ele. É necessário que estejamos unidos nele através desta palavra, em obediência à palavra, fazendo conforme ele mandou fazer, sem trazer inovações que vão de encontro àquilo que ele falou. Então, irmãos,
fazendo exatamente o que ele mandou, usando a metodologia dele e procurando agradá-lo, e assim também nos colocando como voluntários, nos colocando à disposição dele para que ele possa agir através de nós, irmãos. A união desses dois fatores vão decretar o crescimento espiritual e numérico da sua igreja, do seu rebanho, aonde você estiver. Então, amados, que nesta manhã, de uma maneira muito especial, Deus possa estar falando contigo. Que nesta manhã, de uma maneira muito especial, Deus venha despertar você. O missionário na sua igreja não é apenas o seu pastor. O missionário na igreja é você. Quando você se dispuser, quando você dissesse, eu vou vestir agora a camisa de missionário da igreja, eu vou agora me imbuir desta responsabilidade e eu vou fazer a obra do Senhor. Você fazendo isso, você vai ver o tanto que Deus vai te usar, o tanto que Deus vai te usar e o tanto que você vai ousar, né? Porque a igreja precisa ser ousada, ela precisa ter coragem, ela precisa ser sábia, a igreja tem que ter ousadia para pregar o evangelho. E você tem que sair desta zona de conforto, deste ambiente, dessa mesmice, e que você possa olhar o tanto de esforço que demandou a igreja do Senhor no passado. E nunca foi diferente, sempre houve luta, sempre houve perseguição, sempre houve dificuldades. Ora, se naqueles dias as pessoas alcançaram distâncias tão longas e naquele tempo não tinha carro, naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha energia elétrica, naquele tempo não havia tantas coisas que você conhece e sabe que temos hoje, e as pessoas avançaram, e o evangelho viajou, se expandiu por todos os lugares. Irmãos, o que nós não podemos produzir hoje com tanta tecnologia à nossa disposição, o que está faltando, na verdade, é um despertamento, é um avivamento no meio da igreja para que ela possa desenvolver a obra missionária. Portanto, que Deus, nesta manhã, de uma maneira muito forte, muito especial, possa tirar você, sacudir você desta zona de conforto, balançar você nesta manhã para dizer para você, eu preciso de você para fazer a obra missionária. A mão do Senhor estava com eles, ou seja, não era a mão do Senhor sozinho, era a mão do Senhor e eles. Ou seja, a igreja precisa se aliar ao Senhor, à obra missionária. E Deus chama, convoca cada um de nós para estarmos dando as mãos a Ele para esta obra. Deus precisa da minha boca, Deus precisa dos meus pés, das minhas mãos para fazer a obra dele. E Ele conclama você nesta manhã para darmos as mãos ao Senhor, para alcançarmos o mundo para Cristo. Precisamos avançar. A igreja do Senhor precisa avançar. E, amados, para nós finalizarmos nesta manhã, quando Barnabé viu, né, que a graça de Deus ficou, ele viu a graça de Deus ali, ele ficou muito contente, animou a todos a permanecerem de todo o coração ligados no Senhor. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma considerável multidão se uniu ao Senhor. Veja bem, Barnabé viu a mão do Senhor, viu a graça de Deus. A graça de Deus é exatamente isso. O que foi que essas pessoas fizeram para merecer a presença do Senhor na vida delas? Nada. É apenas uma questão de graça. É apenas um ato da soberania de Deus. Deus gratuitamente oferece esta salvação. Ele deixou a parte principal, a parte mais importante, a parte mais dolorosa, a parte que iria cobrar muito mais de nós, ele deixou para ele. Ele colocou este fardo grande nos ombros do seu Filho Jesus Cristo, que morreu e deu a sua vida por cada um de nós. Dali para frente, irmãos, é apenas de graça. Dali para frente, até hoje, você precisa apenas querer ser salvo, deseje ser salvo, clame pela sua salvação, peça a Deus para ser salvo, clame, suplique. Aquele que suplica ao Senhor, aquele que invoca ao Senhor, ele será salvo. Jesus está aí, pode estar aí bem pertinho de você, batendo na porta do teu coração nesta manhã, e ele precisa entrar para produzir a transformação que ele precisa produzir em sua vida, para que você possa se aproximar de Deus ao ponto de poder ficar ligado com ele para a vida eterna. Tem pessoas que estavam ali ao lado de Jesus, mas não se deixavam envolver pela palavra que Jesus produzia através da sua boca. As pessoas não
ouviam, mas não se deixavam envolver pela voz, pela mensagem de Cristo. É como pessoas que talvez me escutam nesta manhã, escutam a voz, mas não querem se deixar envolver pela voz. Mas é exatamente esta palavra que liberta. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade ela virá através de uma palavra, a verdade ela virá através de um som. É o som do evangelho que chega aos teus ouvidos nesta manhã, para produzir em você transformação, para produzir em você salvação. E você não pode apenas deixar este som chegar aos teus ouvidos. Eles têm que entrar na tua mente, têm que entrar no teu coração, tem que produzir um efeito, tem que produzir um resultado, tem que produzir exatamente o efeito para o qual ela é enviada nesta manhã. E você não pode bloquear. Aliás, você pode, mas não deve. Muitas pessoas bloqueiam. A voz do evangelho chegam, ecoam nos seus ouvidos, querem constrangê-los a uma conversão, mas imediatamente eles se bloqueiam, se fecham, batem a porta para o evangelho e o evangelho não consegue produzir o efeito. É como você chegar ali naquela semente que foi colocada na terra, em período chuvoso, está tudo cooperando. Se aquela semente na terra estiver, com as chuvas que virão, ela vai nascer. Mas, de fato, pessoas vão ali, depois da semente plantada, e arrancam de novo a terra, tiram a semente, e aí, com certeza, não vai prosperar. A semente não vai conseguir produzir o fruto que foi o objetivo da semeadura. É exatamente como acontece com o evangelho. Por isso que muitas pessoas não querem ouvir o evangelho. É por isso que tem pessoas que não querem ir à igreja, não querem se reunir, não querem receber um estudo bíblico, porque elas têm algumas medo de serem impactadas por este evangelho e de serem levadas a tomarem uma decisão. E muitas hoje se perguntam: meu Deus, eu acho tão bom ser crente, eu acho tão bonito, tão maravilhoso, mas para mim não dá. Porque eu precisaria mudar em muitas coisas, eu precisaria deixar muitas coisas que eu acho bom, que eu acho agradável, que eu acho prazeroso, mas é exatamente isto que está acontecendo nesta manhã. É uma reprodução daquilo que aconteceu naqueles dias lá em Antioquia da Síria, lá na Fenícia, lá em Jerusalém. As pessoas também estavam na sua zona de conforto, mesmo sendo um período onde as pessoas não tinham a tecnologia que nós temos hoje, mas em todas as épocas, as pessoas também faziam aquilo que o seu coração desejava, as pessoas procuravam também satisfazer os desejos da sua carne, as suas vontades. Por isso que as pessoas se desviavam daquilo que Deus queria para as suas vidas. Por isso que Deus estava sempre numa direção e as pessoas caminhando em direção oposta a Deus. Mas o evangelho conseguiu fazer com que muitos fossem alcançados e muitos saíssem daquele caminho que estavam caminhando, daquele caminho que aparentemente levava para uma coisa boa, mas o final era morte. Muitos conseguiram ser tirados desse caminho e vieram para o caminho que é Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, disse Jesus. E você precisa nesta manhã também deixar de andar pelo seu caminho, deixar de trilhar o caminho do seu coração, o caminho dos seus planos, o caminho dos seus sonhos, deixar de trilhar pelos caminhos que você escolheu. Você precisa nesta manhã se render ao caminho que Deus deixou para a humanidade caminhar, que se chama Cristo. Ele é o caminho. E precisamos andar na sua palavra, que é a verdade, a qual vai nos libertar. Por isso que tem pessoas que estão num caminho e ainda aprisionadas, porque o caminho que estão não é Cristo. Estão aprisionadas porque não querem a verdade do evangelho. Precisam ainda ouvir este evangelho para se libertar. Muitas estão aprisionadas na mentira. Por quê? Porque estão fora do caminho, não estão comendo a verdade e estão bebendo do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Quem não ouve a verdade, quem não se alimenta da verdade, ele está se alimentando de outra coisa que não é verdade. E só existe verdade e mentira e engano e engodo. E tudo aquilo que não vem, que não procede da verdade, não vem de Deus. As coisas verdadeiras emanam de Deus, as coisas verdadeiras vêm de Deus e cooperam para o bem daqueles que amam também a Deus. Diz a palavra do Senhor que em Antioquia da Síria, Barnabé passou um ano inteiro ali com Paulo, ensinando a muita gente.
muitos foram instruídos, e diz aqui a palavra do Senhor que naquele lugar, pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos. Eles eram cristãos de fato, mas não havia este rótulo. Vocês se lembram, se recordam de que quando Pedro foi inquirido ali no período do julgamento de Jesus, estava ali observando no meio daquela multidão que observava, alguns olharam para Pedro e disseram, tu és um deles, mas ninguém disse, tu és cristão. Não. Sabe por quê? Porque a igreja não tinha desenvolvido, não havia uma progressão, uma continuidade. A ideia de Cristo ser levado à morte, na mente das pessoas, inclusive de alguns discípulos, era o fim. Era o fim. Mas fato é que em Jerusalém, a igreja, ela, com o derramado do sangue de Cristo, ela começa a viver o seu começo, os seus primeiros dias. E a igreja, ela passa por um crescimento. Ali em Atos 2 registra que tinha 120 pessoas, depois esse número é elevado para 3.000, daqui a pouco tinha 12.000, daqui a pouco tinha tantas mil pessoas. E esse número de pessoas, isso trazia um questionamento para a mente daqueles que não estavam fazendo parte daquele movimento que estava acontecendo. E as pessoas diziam, o que é isto? O que é isto? E naqueles dias em Antioquia, de tanto crescimento e de tanto cuidado e zelo que aqueles homens tiveram, porque naqueles dias foram enviados Barnabé ali e Saulo para estar também em Antioquia, cuidando, zelando de algo que existia. E a comunidade não cristã percebeu algo. Ele disse, isso aqui não tem mais jeito. Eles são verdadeiramente cristãos. Existem historiadores que deixam claro que, de uma certa forma, era um sentido pejorativo. Isso são os cristãos, ou seja, eles são a continuidade do Cristo, são parecidos com Cristo, eles são como Cristo, algo semelhante a Cristo, no sentido de que alguns ainda olhavam para Jesus lá no passado, como era alguém que morreu ali, era um baderneiro, era um usurpador da fé, um enganador, e alguns falavam assim. Irmãos, só que nos nossos dias, você já sabe o que significa ser cristão. Ser cristão é exatamente isto, reproduzir a vida de Cristo em você. Então, irmãos, ser chamado de cristão naqueles dias poderia ter até um dúbio entendimento, poderia ter até uma conotação pejorativa, mas hoje não. Hoje, quando alguém olha para outro e diz, aquilo é um cristão, ela está fazendo, sabe, dando um elogio, dizendo que você realmente está tendo uma conduta igual à conduta de Cristo. E se não estivermos, é preciso que nós façamos uma avaliação da nossa conduta como cristão e possamos, nesta manhã, dizer também, esse título de cristão é algo muito grande, é algo muito importante, é algo que eu devo zelar, é algo que eu devo preservar. Então, que você, nesta manhã, que sabe que é um cristão, sejamos cristãos verdadeiros, autênticos, cristãos iluminados e sabendo que esta luz não é nossa, a luz é de Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe você nesta manhã. Que Deus te ilumine, que Deus te salve, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Convido você a estar conosco nos nossos cultos aqui na Igreja Batista, às quintas-feiras e domingos, sempre às 7h30 da noite. Quinta e domingo, Igreja Batista aqui no Jardim Planalto, Samamé de Paraíba. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agradeço a todos pela audiência. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez, Renan. E a todos que nos escutaram também pela 104.9. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, povo de Deus!